Direito Empresarial e Direito Cambiário. Bom, hoje nós vamos falar a respeito da classificação dos títulos de crédito. E a gente tem que entender que classificações, elas servem muitas vezes para demonstrar o quê? Elementos comuns entre determinadas situações, né? Então, os títulos de crédito, nesse sentido, a gente pode dizer que eles são classificados de acordo com 4 critérios, tá? Quanto ao modelo, quanto à estrutura, quanto à emissão e quanto à sua circulação, tá? Que mais que nós temos que entender? Que cada um desses critérios, eles também têm as suas subdivisões, que nós explicaremos no decorrer da nossa aula, com certeza. Sendo que os títulos de crédito, muitas vezes, eles são utilizados como exemplo, né? Mas esses exemplos mencionados, nós iremos falar a respeito de cada um deles num momento bem específico, tá? Então, o que a gente tem que lembrar quanto a essa classificação? Quando eu uso o critério do modelo, eu tenho que ter o quê? Que espécie? A livre e o vinculado, tá? Então, eu tenho o modelo livre e vinculado quanto ao modelo. A estrutura ela pode ser em forma de promessa de pagamento ou ordem de pagamento. Quanto à emissão, ela pode ser o quê? Causal ou não causal. E quanto à circulação, o título ele pode ser ao portador ou nominativo, quer dizer, a ordem ou não a ordem, perfeito? Bom, então quanto a esse modelo que nós falamos, que eu disse que ele pode ser livre ou vinculado, o modelo livre ele significa que o título ele não possui um padrão estabelecido por norma quanto ao seu formato, mas ele deve observar requisitos mínimos, né, que a legislação exige, claro, que é o valor e a assinatura do emissor, no caso, por exemplo, da nota promissória ou da letra de câmbio, tá? E aí nós temos também o que? O valor vinculado. A norma jurídica, ela define, nesse caso, os padrões a serem observados quanto ao seu formato, sob pena do quê? De não produzir efeito cambiário. Tá? E aí nós temos o exemplo que a confecção de um cheque, por exemplo, ele deve seguir os padrões estabelecidos pela legislação quanto ao tamanho, quanto ao local para assinatura, o valor numérico. Então nós podemos observar que os modelos de cheque dos bancos brasileiros são todos iguais em relação ao tamanho, à localização dos campos a serem preenchidos. O que vai mudar é o quê? A cor e a marca d'água, né? Então, o que nós temos ainda? Um outro critério a ser analisado, que é o que com relação à estrutura, né? Então, ela pode ocorrer por ordem de pagamento ou por promessa de pagamento, que foi o que eu falei para vocês. A estrutura, então, por ordem de pagamento, ela significa que a emissão, ou seja, o saque do título, cria 3 figuras, né? Quais são essas 3 figuras? Quem dá a ordem de pagamento, que é o sacador, o destinatário da ordem, né, que é o sacado, ou seja, quem deverá pagar o título, e o tomador da ordem, que é quem? O beneficiário, o credor, tá? E aí nós temos como exemplo dessa estrutura, que eu falei para vocês, a letra de câmbio e o cheque, tá? Bom, já lá na estrutura promessa de pagamento, o que nós vamos ter? O saque do título cria somente 2 figuras. Quais são elas? Quem promete pagar, que é o sacador, e o beneficiário da promessa, que é quem? O credor. E aí nós temos um exemplo, quem? A nota promissória, desculpa. Então, olha, no caso aqui da nota promissória, o que nós podemos falar? Que o sacado, né, que é quem paga o título, ele é proprietário, o sacador, pois quem efetua o pagamento é aquele que prometeu, ou seja, o sacador. No caso da duplicata, quem promete não é o emissor do título, pois ele é emitido pelo credor da operação, ou seja, o emissor do título é ao mesmo tempo o sacador e o beneficiário, sendo que o sacado é o devedor. Perfeito? Bom,
uma outra classificação é em relação à emissão, que eu estava falando para vocês. Então, ela pode ser causal e não causal. Adriana, quando é que eu tenho a emissão causal? A emissão causal eu tenho quando as hipóteses para a criação de determinado título, elas devem estar previstas, vamos colocar assim, na legislação, ou seja, o título de crédito somente pode ser omitido se ocorrer o quê? Fato que a lei prevê. Ah, mas como assim, Adriana? Um exemplo é o caso da duplicata mercantil, né? A duplicata mercantil apenas pode ser emitida por quem? Nos casos em que ocorrer compra e venda entre quem? Empresários, tá? Então, quando se trata de nota de emissão não causal, o que eu tenho? O título de crédito ele pode ser criado aí, olha só o contrário, independentemente da causa, né? O que é isso? Em qualquer hipótese. Não vai precisar então do que? De uma previsão legal. Então esse título ele pode representar uma obrigação de qualquer natureza. Por exemplo, o que eu tenho aqui? O cheque e a nota promissória, eles podem ser emitidos em qualquer situação, como para pagamento de pensão alimentícia ou uma operação econômica, inclusive o que compra pela compra, ou melhor, pela venda de cotas sociais em uma empresa, tá? Então, quando eu vou comprar ou quando eu vou vender cotas sociais de uma empresa. Adriana, e quanto à circulação? A classificação por circulação. Eu disse para vocês que ele pode ser o que? Ao portador ou nominativo. O título ao portador significa que ele não tem a identificação do seu credor, ou seja, o credor é quem tem a posse do título. Esses títulos, eles são o que? Transmissíveis pela simples tradição. O que é a tradição mesmo? Lembra lá no direito civil? É a entrega, né? Por quê? Porque o credor, ele é considerado o possuidor do título. E aí nós podemos citar como exemplo quem? Um cheque em que não se preencha o campo do destinatário, né? Qualquer pessoa pode chegar e descontar. Então, olha só, o título nominativo, diferente daquele, ele vai identificar o seu credor, ou seja, vai constar o nome do credor no título. Então, a simples tradição não basta para quê? Para transferência, sendo necessário adicionar um outro ato jurídico, que é o quê? O endosso ou a cessão de crédito. Bom, o que nós podemos dizer ainda? Que além disso, os títulos nominativos, né, pode ter cláusula à ordem ou cláusula não à ordem. Exatamente nessa ordem, tá? Não à ordem. O nominativo com cláusula à ordem, ele vai circular mediante tradição e endosso. Isso por quê? Porque a ordem significa endossável, ou seja, pague a quem o credor anterior, ou seja, o endossante, ordenar. Então, já o nominativo com cláusula não à ordem circula mediante a tradição e cessão de crédito, tá? Então, se o título não tiver nenhuma dessas cláusulas, ele será considerado à ordem, conforme estabelece o artigo 11 do decreto 57.663 de 1966. O que a gente tem que esclarecer aqui ainda, né? Que o endosso e a cessão de crédito, eles são estudados mediante... como é que eu vou dizer? São estudados porque serão estudados pela gente, mas eles são títulos ou institutos que transmitem a titularidade de crédito, né? Ou seja, se diferenciam com relações aos seus efeitos, tá? Então, o endosso, o que é esse endosso? Endosso,
ele é a forma de transmissão própria do título de crédito. O que eu posso dizer aqui? Em geral, ele é aquele que transmite o título, responde pela insolvência do devedor, caso ele não pague, e pela existência do crédito. Por exemplo, ser o título verdadeiro ou não falsificado, né? Quando eu tenho a cessão de crédito, a cessão de crédito ela serve para quê? Para transferir qualquer tipo de crédito de maneira usual. Ela é decorrente de contrato, mas o que? Excepcionalmente, ela pode ser usada para quê? Para o título de crédito. No caso, os nominativos com cláusula, não a ordem. Então, em geral, o que a gente pode entender? Que na cessão de crédito, o cedente, ou seja, quem transfere o crédito, ele responde apenas pela exigência do crédito, tá? O que é isso? Ele ser um título verdadeiro ou não. Mas não responde pela insolvência do devedor. Ou seja, o que é isso? Caso esse devedor não pague esse título. Perfeito? Bom, essa primeira aula foi a respeito de classificação dos títulos de crédito. Até a próxima!